Amanda Viana chegando aqui no Planeta Futebol Feminino para a gente falar sobre um assunto que rendeu muito nesses últimos dias, a maior transferência da história do futebol feminino. E este nome é de Naomi Girma, jogadora que saiu do San Diego Wave e foi para o Chelsea. Neste vídeo também vou falar um pouco sobre essa tendência que está começando a acontecer de atletas estadunidenses partirem para a Europa, que era algo que não era muito visto no passado. Então, muita coisa para a gente falar aqui hoje, mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal do PFF, inscreva-se e também considere se tornar membro. O PFF lançou o seu clube de membros, agora os planos começam a partir de R$ 7,99 no plano medalha de prata e também tem o medalha de ouro, o plano que é de R$ 19,99. Então, bora falar sobre Naomi Girma no Chelsea, a transferência que rendeu aos cofres do San Diego Wave $1.100.000 foi o preço que o Chelsea pagou para a equipe estadunidense. Isso em euros dá em torno de $1.050.000, $1.005.000 por aí, né? A conversão do valor para euros. Então, tanto em euros quanto em dólares, a barreira do milhão foi rompida. E, curiosamente, essa barreira foi rompida com uma defensora. É natural que as transferências de jogadores de meio e ataque sejam mais altas. Isso acontece no futebol em geral, né? A valorização é maior, mas no futebol feminino esse fato histórico veio com uma atleta que, para mim, é a melhor zagueira do mundo hoje. Então, vamos falar um pouco sobre a Girma, o que ela pode trazer ao Chelsea da Sonia Bom Pastor, que faz uma grande temporada até aqui. O lado defensivo, ele tem sido um calcanhar de Aquiles no Chelsea nos últimos tempos. Isso vem desde a época da Emma Hayes, um pouco de falta de equilíbrio no setor, e lógico, não é apenas uma questão de linha de defesa, vai também de meio campo, o sistema defensivo como um todo. E a Naomi Girma, ela estudou em Stanford, foi a primeira escolha geral no College Draft do San Diego Wave na temporada de estreia da equipe em 2022, e ela é uma zagueira que tem jogado pela esquerda, mas que pode atuar também pela direita. Então é uma zagueira que tem facilidade em jogar pelos dois lados da zaga, mas predominantemente joga no lado esquerdo, apesar de ser destra. E uma das principais características do seu jogo é que ela é uma zagueira construtora. A Girma tem muita qualidade no passe, seja um passe curto ou um passe mais longo, com cruzamentos. E é uma qualidade que torna capaz uma saída de jogo lá atrás, por meio de toques. Ela lida muito bem com a pressão, então é uma zagueira que consegue fazer o jogo fluir mesmo sob pressão. E ofensivamente isso é muito positivo para as equipes, e o Chelsea gosta de jogar assim, é um time que gosta de ter uma troca de bola na sua defesa, então ela pode acrescentar esse lado construtor na equipe das Blues. Pelo lado defensivo, ela também se destaca muito. E assim, tudo que eu tô falando da Naomi Girma, a gente pode observar no San Diego Wave e também na seleção dos Estados Unidos. Ela que foi uma das melhores, se não a melhor jogadora da Olimpíada de Paris, tem se destacado muito na seleção. E defensivamente, ela não é uma atleta tão alta, mas ela compensa essa questão de não ser uma zagueira de estatura elevada com o seu posicionamento e a impulsão. Ela tem um tempo de bola muito bom e se posiciona muito bem. Dessa forma, ela acaba vencendo duelos pelo alto, mas principalmente duelos pelo chão. É uma zagueira que tem um bom número de desarmes, uma boa margem também de interceptações, a leitura de jogo dela é elevada. A Girma tem um QI do jogo, né? Ela analisa o jogo de uma forma muito rápida. E isso acaba ficando visível no seu jogo, na sua performance em campo. E além disso, é uma defensora muito veloz. Então, equipes que jogam com linhas mais avançadas ou equipes que precisam ali de um jogo de cobertura, né? Aquele correr para trás, ela se destaca nesse ponto. É uma zagueira que consegue aí acompanhar atacantes velozes, e isso vai ser de muito valor para o Chelsea da Sonia Bom Pastor, que agora vai ter aí uma arma a mais em busca da Champions League, né, que é a grande obsessão do Chelsea nas últimas temporadas, uma equipe dominante no cenário nacional, dominante conquistando a WSL. A atual temporada do campeonato inglês está até bem encaminhada para o Chelsea, a diferença de pontos ali para os outros colocados já é uma diferença grande, então acho que a Girma vem para trazer mais solidez
para essa equipe um reforço de peso elevadíssimo e que, na minha visão, vale cada um dos 1.100.000 pagos pelo Chelsea para o San Diego Wave. Agora, né, mais um tema desse nosso vídeo, que, lógico, tem relação à ida da Guirma para o Chelsea, é que a gente está vendo nesses últimos anos uma saída muito maior de jogadoras estadunidenses para a Europa. Isso antigamente ocorria muito pouco e quando acontecia eram transferências curtas, né, de curto tempo. A gente viu Alex Morgan jogar no Lyon, Megan Rapinoe no Lyon também, Crystal Dunn passou pelo Chelsea, Tobin Heath pelo Paris Saint-Germain, e assim, sempre transferências que duravam uma temporada, 6 meses, transferências mais curtas. E isso naquela época acontecia muito porque havia meio que uma regra que não era falada, mas era uma regra meio que indireta na seleção dos Estados Unidos, na US Soccer, de que as atletas da seleção tinham que jogar dentro dos Estados Unidos para facilitar a liberação para convocações, liberação com antecipação, para que eles tivessem um controle maior sobre as atletas. Então, era pouquíssimo visto ida dessas jogadoras para o futebol europeu e por um longo tempo, além de ser um fator para valorizar a liga local, valorizar a NWSL. Mas isso acabou mudando um pouco nos últimos anos e muito por jogadores jovens, atletas que às vezes saem do college e vão direto para a Europa, vão buscar novos desafios. E olhando assim, das jogadoras mais experientes, quem é um ponto fora da curva é a Lindsey Horan, que está na França, no Lyon, é a segunda experiência dela na Europa, né? Ela que passou pelo Paris Saint-Germain no início da carreira dela, mas que agora já está há um bom tempo no Lyon e acabou fugindo um pouco dessa regra das jogadoras mais velhas dos Estados Unidos. Mas as jovens, nós temos visto um movimento maior. A Catarina Macario, por exemplo, saiu do college, saiu de Stanford direto para a Europa, direto para o Lyon. E outras peças também saindo direto do college para a Europa. Isso foi visto recentemente com duas jogadoras de Notre Dame que foram para o PSG, desculpa, a Corbin Albert primeiro e depois a Eva Guettino. Então, duas atletas que saíram do college, foram para o PSG e todos esses nomes que eu tô falando aqui com passagens agora pela seleção dos Estados Unidos, né? Uma outra jogadora que também rumou para a Europa foi Mia Fischel. E a Fischel não jogou na NWSL, ela fez a faculdade, né, o college em UCLA, acabou sendo até selecionada no College Draft pelo Orlando Pride, mas ela nunca jogou na NWSL. Ela foi para o Tigres do México, se transferiu para o México e depois do Tigres ela acabou sendo negociada com o Chelsea. Então, temos visto vários exemplos. A Emily Fox saiu do North Carolina Courage em 2024, no início de 24, e foi para o Arsenal. Cada vez mais adaptada à Inglaterra, fazendo ótimas campanhas com o Arsenal, né? Foi um ano de 2024 muito positivo para a Fox, não só pelo clube, mas também pela seleção. Então, essa mudança de ordem aí, qual que é a minha opinião aqui? Acho que é difícil a gente falar com certeza que é isso ou aquilo que está acontecendo, mas a minha visão aqui é que as atletas mais jovens, o leque delas de opção está aumentando. São jogadoras que têm uma visão ali, que não é uma visão fechada nos Estados Unidos, elas estão olhando o futebol como um todo, estão vendo a Europa como uma oportunidade para vivenciar uma nova cultura, para fazer parte de uma liga que é diferente, que vai desafiá-las com um estilo de futebol diferente, né? Buscando o desenvolvimento. E a seleção dos Estados Unidos também, nesses últimos anos, tem passado por um processo de renovação. Processo este que começou com Vlatko Andonovski e agora com a Emma Hayes deu uma guinada. E uma renovação não só de nomes, mas eu acho que também numa ordem de controle. Há um controle menor da US Soccer sobre as atletas. Esse controle diminuiu. Então, acabou que as atletas estão tendo essa permissão, vamos dizer assim, para jogar em outros países, em outras ligas. O que antigamente jogar na Europa significaria aí ser barrada da seleção ou receber uma atenção menor, hoje em dia não tem mais isso e há até
um incentivo, né? A Emma Hayes tem incentivado as jogadoras a buscarem novos desafios, então tá rolando aí essa nova ordem. E vale acrescentar, não sei se até o momento que eu tô lançando esse vídeo, se essas situações já mudaram, mas recentemente houve a especulação, na verdade, um forte rumor vindo do The Athletic, que é um meio jornalístico de muita confiabilidade, que o Arsenal está acertando a contratação da Jenna Nice-Wonger, lateral esquerda do Gotham e também da seleção dos Estados Unidos, ou seja, mais uma jovem jogadora podendo rumar para a Europa, e aí o Arsenal ficaria com as duas laterais titulares dos Estados Unidos, Jenna Nice-Wonger e Emily Fox. Outro nome, Sam Coffey, meio-campista, volante do Portland Thorns. A BBC publicou que há um interesse forte também do Chelsea na Coffey, que tem sido titular com a Emma Hayes na seleção, ou seja, tá cada vez mais evidente isso. A Trinity Rodman também foi um nome muito falado na Europa nessa última janela de transferência. Sophie Smith também já recebeu sondagens, então acho que a gente pode esperar nos próximos anos mais jogadoras dos Estados Unidos atuando na Europa e companheiras de Naomi Girma, a transferência mais cara da história do futebol. Eu queria saber de vocês o que vocês acham desse movimento das jogadoras dos Estados Unidos saindo do próprio país para jogar na Europa e também de Naomi Girma, a transferência mais cara da história. Vou ficando por aqui, Amanda Viana para o Planeta Futebol Feminino.